Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer aqui agora o exercício 22 com vocês, tá? Também do mesmo livro, Bianchini, Matemática, sétimo ano. Aqui a ideia é a gente fazer os exercícios sobre sistema de equações, envolvendo também par ordenado, tá? E a resolução de equações, que a gente já viu durante o ano, beleza? Então vamos lá. Primeira questão que eu passei para vocês é o 15. Verifique se o par ordenado 5 e menos 3 é a solução do sistema. Então, esse sistema de equações aqui, x mais y igual a 2, 3x mais 2y igual a 9, tá? Então, a gente vai verificar. O que a gente faz? Lembra que eu falei que o par ordenado, o primeiro é x e o segundo é y, certo? A gente vai simplesmente substituir x e y nas duas equações, e vai verificar se isso é ou não solução desse sistema, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma de cada vez aqui e substituir os pontos, tá? O x e o y. Então, ó, nós tínhamos x mais y, que é igual a 2. Agora, a gente só substitui 5, x é 5, né? Mais o y, que é menos 3. Então, mais menos 3. Aqui temos multiplicação de sinal, né? Mais vezes menos, que vai dar menos. Só copio o 5 embaixo, menos 3, que é igual a 2. 5 menos 3 é 2 igual a 2. Então, nesse caso aí, está satisfeito. Para essa primeira equação, ela é solução. A gente precisa, para verificar se é solução realmente do sistema, precisa ser das duas equações ao mesmo tempo, tá? Então, vamos verificar agora a segunda equação, que é 3x mais 2y, que é igual a 9. 3 vezes x é 5, mais 2 vezes menos 3, que é igual a 9. 3 vezes 5, 15. Mais vezes menos é menos, 2 vezes 3 é 6, que é igual a 9. 15 menos 6, 9, que é igual a 9, ou seja, deu certo. Logo, esse par ordenado realmente é solução dessa equação, beleza? Basta fazer isso, não precisa calcular mais nada, tá? Número 16. A mesma balança manteve-se nivelada em dois momentos. Então, essa balança aqui, com uma mão de um lado e depois maçã e 100 gramas do outro, está nivelada, ou seja, um peso é a mesma coisa que o outro. E aqui agora, uma mamão e a maçã é o mesmo peso que 200 mais 200 mais 20 mais 20. Tem o mesmo peso, tá bom? Então, ele está falando aqui, ó, chame de x a medida da massa do mamão e de y a medida da massa da maçã. Então, o mamão é x, e y é a maçã. Beleza? E aí determine o sistema de equações correspondente a essa equação. Então, o sistema de equações, já vou resolver aqui embaixo mesmo. O sistema de equações vai ser o seguinte. Nós temos aqui a balança em equilíbrio. Então, se ela está em equilíbrio, a gente tem um sinal de igual, né? Este peso é o mesmo que esse outro. Então, vai ficar ó, x, que é igual a y mais 100, que é o peso da maçã mais o peso de 100 gramas, ok? E a outra equação é x é o valor do mamão mais o valor da maçã, x mais y, que é igual a 200 mais 200 mais 20 mais 20, ou seja, 440. Não tem problema a gente somar logo tudo, tá bom? Ou seja, esse aqui é o sistema de equações que identifica o que está acontecendo com essas duas balanças. É a mesma situação, só que na forma da linguagem matemática, ok? Então nós já cumprimos a letra A, que é determine o sistema de equações, já está lá. E agora resolva o sistema. Para resolver o sistema, eu já falei para vocês. Primeira coisa é escolher uma das equações que tem a variável mais fácil de isolar. Nesse caso, se a gente olhar essa primeira, o x já está isolado, então a gente não precisa fazer nada. Só substituir no x, vai pegar a outra equação lá, né? Onde tiver o x, vai colocar o valor de x, que nesse caso aqui, ó, x é igual a y mais 100, beleza? Então, vou pegar essa segunda equação aqui, ó. A segunda equação diz que
x mais y é igual a 440. Então, ó, onde tiver o x aqui, ó, onde tiver o x, eu vou colocar exatamente o valor dele, só o valor dele. Então, ó, x eu vou escrever como x mais 100, ok? E o restante vou seguir normalmente, ó, mais y, que é igual a 440. Eu vou só mudar esse y aqui, ó. Aliás, vou mudar esse aqui mesmo, para a gente escrever sempre da mesma forma, tá? Notem que aqui, deste lado da igualdade, ó, desse lado aqui da igualdade, nós temos y aqui e y aqui. A gente pode somar já. Y mais y, 2y. Ok? O 100 está no lugar errado, vou passar ele para o lugar certo. Então, que é igual a 440 menos 100. 2y é igual a 340. E y, então, nesse caso, é 340 dividido por 2. E isso aqui é igual a 170. Logo, y é igual a 170. E a gente está calculando o peso de alguma coisa. E que essa coisa está medida em massa. Então, 170 gramas. O que é o y? O y é a maçã. Tá? Só vou colocar aqui, ó, que é o valor da maçã. Que a gente colocou lá. A gente definiu lá no começo. Ó, o próprio programa falou que é a massa da maçã. Beleza? E agora, para descobrir o valor da massa do mamão, que já é a letra C, quantos gramas tem um mamão, é só a gente jogar esse y aqui, o valor de y, que é 170, joga nessa equação do x. Então, x é igual a y mais 100. Tá? E agora a gente substitui o y. X é igual a y. Y é quem? 170. Tá? Mais 100. X tem que ser igual a 170 mais 100, 270 gramas, que a gente está falando de massa, e aqui seria o peso do mamão. Tudo bem? Pessoal, e como é que a gente faz para conferir um sistema de equação? Para conferir seria a mesma coisa que a gente ter utilizado como se fosse aqui, ó, um par ordenado de 270 e 170. Tá? Ó, esse é para x e esse aqui é para y, da mesma forma que estava aqui. E aí, repetir o que foi feito na situação anterior. É substituir isso aqui mesmo dentro da equação. Tá? Então, ó, se for essa equação aqui mesmo, x é 270, né? 270, que é igual a y, que é 170, mais 100. 270 é igual a 170 mais 100? 170. 170 mais 100 é 270. Isso aqui é igual, não é? Então, beleza. A primeira está conferida. Agora a segunda é x, que é 270, mais y, que é 170, que é igual a 440. Só copiei daqui, tá bom? 270 mais 170 é 440, que é igual a 440. Se 440 é igual a 440, então isso aqui realmente está certo. Tudo bem? Logo, esse aqui realmente é o resultado desse sistema de equações aqui, tá bom? Logo, o mamão pesa 270 e a maçã 170, beleza? Vamos para a próxima. 17. Meu avô e meu pai foram pescar. Eles trouxeram 25 peixes de diversas espécies. Meu avô disse que pescou o quádruplo do número de peixes do meu pai. Quantos peixes cada um pescou? Beleza. Pessoal, eu já falei para vocês o seguinte. Quando a gente tem esse problema matemático aqui, a gente sabe que estamos estudando sobre sistema de equações. Lembre que no sistema de equações sempre tem x, y, a ou b, m, n, sempre essas letras aí, né? São duas letras sempre. E a gente precisa procurar sempre duas coisas que se assemelham, que tem relação nesse sistema aqui. No caso desse problema, a gente tem meu avô e meu pai. Um a gente vai chamar de y e o outro a gente vai chamar de x. Tudo bem? Pode ser um, pode ser outro, não tem problema. É você que vai definir aí. Então, ó, x eu vou chamar de avô. Aliás, eu vou chamar de quantidade de peixes
do avô. E y vou chamar de quantidade de peixes do pai. Tudo bem? X e y. Por que eu não estou chamando de x de avô e y de pai? Porque, na verdade, quando a gente coloca x e y, isso aqui está significando um número, tá? É justamente o que a questão está pedindo. Ele está querendo um número. Então, x é a quantidade, y também é a quantidade. Mas que quantidade? X, quantidade de peixes do avô, e y, quantidade de peixes do pai, tá? Peixes, tá? E aí você sempre relaciona essas letras com números, tá? Mesmo que não tenha falando exatamente na questão. Mas ele está no final perguntando quantos peixes cada um pescou, né? Se ele está perguntando quantos peixes, isso aqui só pode ser número. Seu resultado só pode ser número. Não pode ser nome, por exemplo. X igual a avô. Se x é igual a avô, no caso teria que ser um nome, pelo menos, né? Ou a palavra avô. E aí não é o que a gente quer, tá? Mas enfim, vamos montar o sistema de equações. O sistema de equações é o seguinte, ó. Meu avô e meu pai foram pescar. Ok, então a gente já sabe que x e y, né? A quantidade, vai ter a quantidade x de peixes do avô e a quantidade x, y de peixes do pai. Eles trouxeram juntos, se é trouxeram, é juntos, né? 25 peixes de diversas espécies. Ou seja, se eu pegar a quantidade que meu avô pescou junto com a quantidade que meu pai pescou, tem que dar quantos peixes? 25. Então, x, que é a quantidade de peixes do meu avô, mais y, que é a quantidade de peixes do meu pai, tem que dar quanto? 25. A maioria dos problemas que vocês estão respondendo agora vai ser sempre dessa forma, tá? Vai começar x mais y igual a 25. A maioria vai ser dessa forma. Outros não vai ser assim, mas sempre tem a mesma ideia de como resolver, tá? Depois, meu avô disse que pescou o quádruplo, tá? O quádruplo do número de peixes do meu pai. Pessoal, o que eu gosto de fazer? Eu coloco como se eu tivesse pescado igual. Ó, quantidade de peixes do meu avô é igual à quantidade de peixes do meu pai. O meu avô disse que pescou o quádruplo. Qual é a quantidade que representa, a letra que representa a quantidade de peixe do meu avô? O x. Se meu avô pescou o quádruplo, olha só o que vai acontecer. Por exemplo, vamos dizer que o meu avô ele pescou 16 peixes, tá? Se ele pescou o quádruplo, a gente deveria dividir isso aqui por 4 e aí dá o resultado de 4, tá? Número 4, 4 peixes. Por exemplo, olha aqui. Meu avô disse que pescou o quádruplo da quantidade do número de peixes do meu pai, não foi? Então, o número de peixes do meu pai foi 4 aqui, com esse exemplo, tá? 4 vezes 4, que é o quádruplo, dá 16, ou seja, isso aqui está funcionando, não é? Beleza. Só que 16 é igual a 4? Não. O que a gente precisa fazer? Tá falando que aqui 16 é maior do que 4. O que eu posso fazer desse lado aqui para compensar esse outro lado? Então, eu preciso aqui multiplicar por 4 para continuar essa igualdade. Tudo bem? Ó, se eu pegar e multiplicar esse lado por 4, aí mantém a igualdade, beleza? Então, ó, o que eu fiz? Eu escrevi a igualdade primeiro, tá? X igual a y, e depois eu verifiquei com números. Só dei um exemplo, qualquer um exemplo mesmo, tá? Por exemplo, o que podia ter feito também, ó? Sei lá, vamos dizer que a quantidade que meu pai pescou foi 5. Para isso realmente valer, o seu quádruplo da quantidade do meu pai, eu tenho que multiplicar por 4. 5 vezes 4 dá 20, ou seja, meu pai teria pescado 5 e meu avô teria pescado 20. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa aqui, então, vai ser a nossa segunda equação. Então, ó, x é igual a y vezes 4. Tudo bem? E agora, pessoal, é só resolver a nossa questão, tá? Novamente, vai escolher a equação que é mais fácil, que tem a incógnita mais fácil de isolar. Então, essa aqui, se a gente for olhar, o x já está isolado, tá? Você pode isolar y ou x, tanto faz. Mas essa aqui, nesse caso, a gente tem que o x, ele já está sozinho. Então,
fica muito mais fácil para a gente. Então, a gente vai seguir a partir daí, tá? Então, x é igual a y vezes 4, que é a mesma coisa que 4y, tá? Mesma coisa. Então, vamos lá pegar a segunda equação, que é x mais y, que é igual a 25. Quem é, a gente isolou o x, não foi? Mas quem é x? X é igual a 4y, ou y vezes 4. Eu vou colocar 4y logo. Então, ó, no lugar do y, eu vou colocar 4y, aí mais y, que é igual a 25. 4y mais y, 5y, igual a 25. Y, então, é igual a 25 dividido por 5. Então, y tem que ser igual a 5, né? Tudo bem? Mas espera aí, quem que é y na verdade? A gente chamou de que o y, né? O y aqui, ó, a quantidade de peixes do pai, né? Então, a quantidade de peixes do pai, tá? Essa é a quantidade de peixes do pai. Espera aí, se o problema mesmo está falando que é o quádruplo, que o meu avô pescou o quádruplo de peixe do meu pai, não é só multiplicar isso por 4? Sim. Quer verificar? Olha aqui, vamos pegar a outra equação que a gente ainda não havia pegado. X é igual a y vezes 4, né? Então, vamos substituir o valor de y, 5, certo? Vezes 4. 5 vezes 4 é 20. Então, meu avô pescou 20 peixes, tá? Quantidade de peixes do avô. Tudo bem? O que é mais complicado nesse tipo de questão é você realmente interpretar e poder montar o seu sistema de equação. De qualquer forma, você só consegue fazer isso quando você tenta várias vezes, tenta responder os exercícios, resolve mais exercícios, e aí sim você vai conseguir fazer isso aqui tranquilo. Se resolver só 2 ou 3 questões dessa aqui, não tem jeito, não tem ninguém que vai aprender tão rápido, tá? Então, pelo menos aí resolver umas 10 a 15 questões deste tipo aqui e tentando entender como elas são feitas, tá? E aí, com certeza, você vai aprender a fazer, beleza? Vamos para o próximo. No próximo nós temos, para fazer duas alianças, foram usadas 13 gramas de ouro. Uma das alianças tem 3 gramas a mais que a outra, tá? Letra A. Escreva no caderno o sistema correspondente a essa situação. Vamos lá, então. Vamos escrever esse sistema. Para começar, né? Aquela chavezinha. E aí fala, para fazer duas alianças. Ele falou duas alianças. Então, a gente tem uma aliança que, pelo resto da questão aqui, ele fala que uma tem 3 gramas a mais que a outra. Então, uma é mais pesada e a outra é mais leve. Ou seja, uma eu vou chamar de X e a outra eu vou chamar de Y. Beleza? Então, ó, X mais Y tem que dar quanto? Se eu pegar a aliança mais leve e a aliança mais pesada e somar os pesos dela, tem que dar o quê? 13. Tudo bem? E ele falou o quê? Que uma das alianças tem 3 gramas a mais que a outra. Então, ó, vamos lá. Vamos dizer que a primeira aliança tenha peso 3, tá? Se a outra tem 3 gramas a mais, a outra vai ter peso 6, certo? Vamos colocar lá em x igual a y, tá? O que eu preciso fazer deste lado aqui para se tornar igual a isso? Eu preciso somar com 3, certo? Então, ó, x vai ser igual a y mais 3. Vamos fazer de novo, ó. Quer ver? Se eu pegar e colocar uma aliança que tem peso 7, a outra vai ter quanto? Se é 3 gramas a mais, vai ter 10, tá? Para esse lado igualar com esse outro, eu preciso somar aqui 3 gramas também, certo? Aqui embaixo é apenas um exemplo de alguma situação que possa vir a acontecer, só para a gente entender o que está acontecendo. Agora, aqui em cima é uma situação real, tá? Uma situação que pode acontecer para todas as alianças que têm 3 gramas de diferença, tudo bem? Então, a gente já pode colocar aqui e montar nosso sistema. X é igual a y mais 3. Tudo bem? Montamos nosso sistema lá, sem problema algum, tá?
Letra B. Resolva mentalmente o sistema e diga quantos gramas tem a aliança maior. Tá, ele está querendo saber a aliança maior. Pessoal, eu já fiz aqui antes 2 exemplos, né? Se uma aliança tem 3, a outra tem que ter 6. Se uma aliança tem 7, a outra tem que ter 10, certo? Por quê? Justamente porque ela precisa ter 3 gramas de diferença, tá? Mais pesada. Então, mais pesada e mais leve, tudo bem? Só coloquei algumas letras aqui para identificar. Só que o que acontece? No problema foi falado que ela tem 13 gramas de ouro, tá? Ou seja, as duas juntas têm 13 gramas de ouro. Se a gente somar aqui as duas, 6 mais 3 dá 9 e 10 mais 7 vai dar 17. Ou seja, nenhuma dessas duas seria realmente uma resposta para esse tipo de sistema, tá? Porque qual o problema que a gente tem. Só que se a gente for pensar, se a gente for pegar, por exemplo, 5 e 8. 5 mais 8 tem 3 de diferença, né? De 5 para 8. E 5 mais 8 é 13. Ou seja, este aqui é a nossa resposta para o sistema, ok? E 8 é a resposta para essa questão. Ó, resolve mentalmente e diga quantos gramas tem a aliança maior. Então, a aliança maior tem 8 gramas. Tudo bem? Esses sistemas a gente pode sim ficar resolvendo mentalmente, só que tem alguns sistemas que é muito mais complicado e que exige que a gente aprenda a fazer os cálculos. Então, não é porque você conseguiu resolver uma ou outra mentalmente que vai conseguir fazer todas dessa forma. O importante é a gente conseguir realmente calcular esses sistemas, tá? Usando todas as ferramentas matemáticas que a gente tem. Vamos para a próxima. 19. Resolva os sistemas. Então, esse aqui é bem direto, é só para resolver o sistema mesmo. A gente vai fazer rapidão, tá? Primeira coisa, escolha a equação que tem a incógnita mais fácil para isolar. Nesse caso, a primeira já está isolada, só substituir na segunda, tá? Então, no lugar do x, vou colocar 5y. Então, vai ficar 5y mais y, que é igual a 12, tá? 5y mais y, 6y, que é igual a 12. Y é igual a 12 dividido por 6 e y vai ser igual a 2. Terminou? Não, ainda não terminou. Precisamos encontrar agora o valor de x, né? Só que x é a mesma coisa que 5y, né? Y vale quanto? 2. Então, é 5 vezes 2, ou seja, igual a 10. Então, x aqui é igual a 10. Tudo bem? O que eu fiz aqui, gente? Eu simplesmente substituí esse y aqui, tá? Aqui a gente tem uma multiplicação que fica sempre escondida, né? Entre um número e uma letra. E substituí o y aqui, ó. 5 vezes 2. 5 vezes y, 5 vezes 2. E 5 vezes 2 é igual a 10. X é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 10. Tudo bem? Então, x é igual a 10. Próxima. Novamente, escolher a equação que tem a incógnita mais fácil. Por que eu falo isso? Se a gente olhar para essa aqui, o x ele tem o 2 acompanhando e o y tem o 3 acompanhando, tá? E se a gente olhar para de cima, esse y aqui ele está negativo. Não é uma coisa tão boa para a gente. Agora, se a gente olhar o x, ele está sozinho, não tem ninguém na frente dele, e ele é positivo. Então, ele é o mais fácil para a gente responder, tá? Então, eu vou isolar ele, ó. X, o y eu vou jogar para o outro lado, certo? Então, vai ficar igual a 10 mais y, ok? Agora é só substituir nessa outra aqui. Eu isolei x, vou substituir em x. Então, vai ficar 2, aí eu abro parênteses, né? Porque são dois membros aqui, eu preciso substituir lá. X é quem? 10 mais y, ok? Mais 3y, que é igual a 10. Aqui chuveirinho, né? 2 vezes 10 é 20. 2 vezes y mais 2y, mais o 3y ali de cima, que é igual a 10. O 20 está no lugar errado, vou passar para o lugar certo e já vou fazer essa soma aqui, ó. 2y mais 3y, 5y, que é igual a 10. Aqui era 20, vai passar para lá, menos 20, certo?
5y, então, é igual a menos 10. Y só pode ser, então, menos 10 sobre 5, que é a mesma coisa que menos 2, tá? Agora, a gente substitui aqui, ó, x é igual a 10 mais, né? E tem o y, que é menos 2. Faz essa multiplicação aqui, x é igual a 10, mais vezes menos é menos, 2x tem que ser igual a 8, tudo bem? Então, x igual a 8 e y igual a menos 2. Vou fazer o par ordenado aqui, ó. X é 10 e y é 2. Aqui, x é 8 e y é menos 2, certo? E agora vamos para a próxima. Na próxima, temos o seguinte. Novamente, escolher a equação que tem o y mais... ou o y, ó. A incógnita mais fácil para isolar. Vamos escolher x novamente. Tanto faz, tá? No caso, y ou x aqui está fácil para isolar. Vou isolar aqui, ó. X, então, vai ser igual a 3 menos y, tá? Peguei esse y aqui e joguei para o outro lado. Se era mais, passou menos, né? Agora, vamos substituir aqui em x, né? Se eu isolei x, vou substituir aqui em x. Então, vai ficar 12 vezes 3 menos y menos 9y, que é igual a menos 20. 12 vezes 3 é 36. 12 vezes menos y é menos 12y, tá? Menos 9y, que é igual a menos 20. Passa isso aqui para o lugar certo e pode já juntar esses dois aqui, ó. Menos 12y com menos 9y vai dar menos 21y, certo? Que é igual a menos 20 com menos 36, beleza? Menos 21y é igual a menos 20 com menos 36, dá menos 56. Tudo bem? Vamos lá. E isso aqui, então, vai ser igual a y é igual a menos 56 dividido por 21. Ok? A gente pode simplificar isso aqui também, tá? Simplificar essa fração. Dá para dividir aqui por 3, tá? Mas pode deixar também dessa forma aqui, tá? Se quiser deixar dessa forma, pode deixar, não tem problema. É só substituir agora o restante lá, tá? X é igual a 3 menos y. Y é quem? Menos 56 dividido por 21. Se deu sinal com sinal, passa parênteses, tá? X é igual a 3 menos vezes menos é mais, então 56 dividido por 21. Se aqui embaixo do 3 eu tenho 1 escondido e eu quero tornar como o mesmo denominador, que é o 21, é só multiplicar ambos os lados por 21. Então, aqui vezes 21 e aqui vezes 21, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. X é igual a 3 vezes 21, 63. E 1 vezes 21, 21. Mais 56 dividido para 21. Ok? Então, x aqui vai ser igual a 60 mais 50, 110. 110 mais 3 mais 6 é 9. Então, 119 dividido para 21. Beleza? E aí tem que verificar se dá para simplificar. Tudo bem? Vamos para a próxima agora, então. Vamos lá. Mesma coisa. Isolar, pegar a equação que tem a incógnita mais fácil para isolar. Nesse caso, o y aqui, ó. Dessa vez o y está mais fácil, que ele é positivo e não tem nenhum número acompanhando ele. Então, vamos isolar ele. Y vai ser igual a 7. Aqui era mais, vai passar menos 2x. Se isolamos o y, vamos substituir em y. Então, 5x menos 2 vezes y, que é y, 7 menos 2x. Tá? Então, y é igual a 7 menos 2x. No lugar do y, coloquei 7 menos 2x, que é igual a menos 5. 5x menos vezes o mais está aqui escondido, menos 2 vezes 7, 14. Menos 2 vezes menos 2x vai dar mais 4x, que é igual a menos 5.
O 5x com 4x a gente pode juntar, dá 9x. O menos 14 joga para o outro lado, então vai ficar menos 5 mais 14. 9x é igual a menos 5 mais 14, vai dar 9. X só pode ser igual a 1. Beleza? Substituindo aqui, y vai ser igual a 7 menos 2, menos 2x. Opa, x é quem? X é 1. Então, y só pode ser 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar menos 2. 7 menos 2 é 5. Beleza? E aqui o par ordenado também é 1 e 5. Tudo bem? Vamos para a próxima. 9. Resolva sistemas. Também mais uma questão só de resolver o sistema, tá? Vamos lá. Aqui escolhi a mais fácil, isolar o y. Então, y vai ser igual a 5 menos 2x. E aí, no y, a gente substitui em y, né? Então, vai ficar 3x menos, o menos tem que ficar aqui, e o y, como são dois termos, coloca entre parênteses. 5 menos 2x, que é igual a 5, certo? Que é o restante aqui da equação. Tem que fazer também o chuveirinho aqui, ó. Então, ó, 3x menos vezes mais, menos 5, menos vezes menos, mais 2x, que é igual a 5. O 3x com 2x pode juntar, 5x, e o menos 5 vou jogar para o outro lado, que vai ficar, ó, positivo, vai dar 5 mais 5, que é 10. Logo, x só pode ser, qual é o número que eu multiplico o 5, que vai dar 10? 2, né? Então, x igual a 2. Aqui é só substituir. Y é igual a 5 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, para ordenado aqui é 2 e 1. Beleza? Letra B. Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Não tem nenhuma incógnita que esteja sozinha, mas temos incógnitas que pelo menos estão positivas. Por exemplo, aqui no y aqui é positivo e aqui o x também é positivo, certo? Eu vou escolher essa segunda justamente porque aqui é igual a zero. Quando a gente passar o menos 5y para o outro lado, esse zero vai sumir, vai ficar apenas o 5y. Quer ver? Ó, 4x, o menos 5y eu joguei para o outro lado, que é igual. O zero não faz diferença, então não preciso colocar ele. E aí eu posso colocar 5y, que é positivo, certo? O x ainda não está isolado, ele está com 4 aqui, eu preciso passar ele dividindo. Então vai ficar x é igual a 5y dividido por 4. Beleza? Então, agora é só substituir na primeira equação lá, ó. Onde eu tinha x, eu posso substituir por esse valor, 5y sobre 4. Então, vai ficar menos 2 vezes x, que é 5y sobre 4, mais 3y, que é igual a 1. Tá? Aqui, pessoal, eu posso fazer a divisão. Ó. É o 2 e o 4. Então, posso dividir o 4 aqui, esse número 4, posso pegar e dividir ele por 2. 4 dividido por 2 é 2. E aqui eu posso cortar. Mas sobrou menos vezes 5y dividido por 2, tá? Então, menos 5y dividido por 2, mais 3y. Esse 3y, já que a gente tem o 2 aqui, eu já vou transformar ele em fração, tá? Aqui embaixo sempre temos um. Para transformar ele para 2, preciso multiplicar por 2. Se eu multiplicar embaixo por 2, multiplica também em cima por 2, ok? 3y vezes 2 dá 6y. 1 vezes 2 dá 2. Como agora está tudo no mesmo denominador, a gente pode juntar aqui em cima, né? Só colocar aqui igual a 1. Vou puxar aqui para cima. Menos 5y mais 6y, y, que é igual... Aliás, eu tenho que manter aqui o 2, né? Que é igual a 1. O 2 está dividindo, vamos passar ele multiplicando. Então, vai ficar y igual a 1 vezes 2 dá 2. Então, y é igual a 2. Se y é igual a 2, só substituir aqui agora. Ó. E x é igual a 5 vezes 2 dividido por 4. X é igual a 5 vezes 2, 10. E aí, dividido por 4 dá um número meio complicado. A gente pode simplificar ele, tá? Por 2 aqui, ó. E aqui por 2. Isso aqui vai dar
5 sobre 2. Tudo bem? Então, esse aqui que é o nosso resultado. Então, 5 sobre 2 e 2. Letra C. Aqui o x já está isolado. Vamos, então, substituir na outra. Então, ó, aqui em x vai ficar menos 2y menos 3y, que é igual a 17,5. Menos 2y com menos 3y vai dar menos 5y, que é igual a 17,5. Aliás, y é igual a 17,5 dividido por menos 5. Já vou colocar o menos aqui. Dá para deixar dessa forma aqui, sem problema nenhum, tá bom? E agora é só multiplicar lá. Ó. X é igual a menos 2 vezes o y, que é menos 17,5 dividido por 2. Aliás, por 5. Certo? Menos vezes menos vai dar mais. 2 vezes 17,5 dá 35. 35 dividido por 5. E isso, 35 dividido por 5 é 7. Então, x igual a 7 e y é isso aqui tudo. Tá bom? Letra D, x é igual a y, aqui já está isolado. Posso usar tanto o y como o x, tá? Vou usar o x mesmo. Então, ó, vai ficar... Lá em cima eu tenho 2x, então no lugar do x coloco y. Mais 5y, que é igual a 14. 2y mais 5y, 7y, que é igual a 14. Y tem que ser igual a 2. Se x é igual a y, então isso aqui também é igual a x, certo? Ó, se a gente for substituir y lá, ó, ficaria x igual a 2 também. Tudo bem? Então, o nosso par ordenado aqui é 2 e 2. Ok? Continuando. O y aqui já está isolado, vamos utilizar dele então. Então, nós temos 2x, né? A gente vai isolar o y. A gente isolou o y, vai substituir o y. Então, agora, 3 vezes quem? 2x mais 4. Aqui vai ter chuveirinho. 2x é igual a 3 vezes 2x, vai dar 6x. 3 vezes 4, isso aqui vai dar 12. O 6x está no lugar errado, então vou passar no lugar certo. Vai ficar 2x menos 6x igual a 12. 2x menos 6x vai dar menos 4x, que é igual a 12. E x vai ficar igual a 12 dividido por menos 4, certo? Logo, x tem que ser igual a menos 3. E aqui agora a gente só substitui aqui dentro. Então vai ficar y tem que ser igual a 2 vezes x. X é quem? Menos 3 mais 4. Y vai ser igual a 2 vezes menos 3, menos 6 mais 4. Y só pode ser, então, menos 2. Beleza? Então, o par ordenado aqui é menos 3 com menos 2. E por último, vamos escolher essa aqui, porque o x está sozinho. Então, x é igual a 5 menos 2y. E aplicar nessa aqui. Isolamos x, substitui em x. 2 vezes x. Quem é x? 5 menos 2y, tá? Mais 3y igual a 7. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4y, mais 3y, que é igual a 7. Ok? Menos 4y com mais 3y dá menos y. E o 10 eu vou jogar para o outro lado. Ia ficar 7 menos 10. Menos y, então tem que ser igual a 7 menos 10, vai dar menos 3. Eu quero o valor de y e não de menos y, então teria que multiplicar aqui por menos 1. Menos y vezes menos 1 vai dar y. Menos vezes menos, mais y vezes 1, y, tá? Que é igual a menos vezes menos, mais, não preciso colocar, e 3 vezes 1, 3. Então, y aqui nesse caso é igual a 3. Substituindo aqui em cima, x igual a 5 menos 2 vezes y, que é 3. X vai ser igual a
2 vezes 3, 6. Então vai ficar menos 6. 5 menos 6, menos 1. Então aqui o par ordenado é menos 1 e 3. Beleza, gente? Não temos mais questões para o exercício 21. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Vou tentar responder o quanto antes. Lembrando que só essas questões não bastam para você aprender de verdade, você precisa resolver mais questões e principalmente aquelas equações, aqueles problemas, né? Os problemas matemáticos, por exemplo, dessa aliança, também a gente fez do avô e do pai. Essas questões aqui são muito importantes para vocês realmente aprenderem, tá? Mas, claro, o principal é aprender o sistema de equação, tudo bem? A interpretação também é muito importante, certo? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.